Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Receba essa paz que vem do Senhor Jesus, vocês que estão presentes e os que estão assistindo em suas casas. Sejam todos bem-vindos. Antes de nós entrarmos no estudo dessa noite, e eu creio que você que está acompanhando, hoje nós terminaremos o estudo sobre o caminho de um suicida. Já tivemos 2 ministrações e hoje é a terceira e o encerramento. Porém, antes eu quero orar com você e abençoar a tua vida, e nós vamos exercer a nossa fidelidade para com Deus em relação à nossa vida financeira também, que é muito importante. Então você vai pegar sua Bíblia, se for possível, e eu quero ler um pequeno texto do livro de Tiago, capítulo 1, e fazer algumas considerações, e nós vamos estar consagrando primícias, dízimos e oferta. Todos vocês sabem que Tiago é irmão de Jesus, e no começo ele não acreditava em Jesus, porém depois que ele acreditou em Jesus, ele se transformou num grande homem de Deus, um dos mais influentes apóstolos do primeiro século na cidade de Jerusalém e na nação israelita. Tiago, capítulo 1, é um livro muito bom para você estudar. Ele começa falando sobre provas e depois ele continua sobre a prática da palavra de Deus. Então, do capítulo 1, do versos 19 em diante até o 25, eu quero ler com você. Sabeis isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio da maldade, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sedes praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É uma palavra muito forte, porque quem não pratica, não engana os outros, engana a si mesmo. Versos 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo esquece-se de como era. Versos 25 e último, eu quero que você preste muita atenção nessas palavras. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Você pode dizer um amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, já te adoramos, Pai, com músicas, com hinos, já expressamos, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor. E agora, Deus, temos a oportunidade de expressar a nossa fidelidade. Ministra o coração de cada um, meu Deus, que eles não sejam roubados pelo pouco, meu Deus, que muitas vezes pode fazer toda uma diferença em uma atitude, meu Deus. Eu já coloco todas as famílias que estão ligadas, aquelas que estão presentes, aquelas que estão assistindo online por suas casas, enfim, meu Deus, debaixo de uma palavra de bênção, meu Pai. Fala conosco, porque nós vamos entregar nossas primícias, dízimos e ofertas em o nome de Jesus. Diga amém. Que texto maravilhoso esse de Tiago.
sobre a prática da palavra de Deus. Primícias, dízimos e ofertas. No Provérbio capítulo 10, versos 22, se você quer marcar, está escrito assim: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. E esse enriquece porque nós temos uma dificuldade. Quando fala enriquecer, no que é que você pensa? Muito dinheiro. E de uma certa forma, nós não estamos errados, porque riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Porque na verdade, se nós formos estudar essa palavra um pouco mais na sua raiz, na sua profundidade, não seria enriquece, seria prospera. Prospera. Então, quando nós obedecemos, nós prosperamos. O que é prosperar? Digamos, uma pessoa que tem muito dinheiro é rica, mas ela pode ser pobre em muitas outras áreas, que aquela riqueza não compensa. Enquanto que a prosperidade é um equilíbrio suficiente para nós vivermos bem aqui na terra, em todas as áreas. Você vai ter suficientemente para viver bem em todas as áreas da sua vida, inclusive saúde mental, saúde moral, saúde espiritual, saúde familiar. Então a bênção de Deus é que nos prospera e ele não acrescenta dores. A bênção de ser fiel nas primícias, nos dízimos e nas ofertas. A primícia é um ato de honra e reconhecimento. É tão sério que tem até a festa das primícias. E Israel é o que é por causa dos princípios que eles cumprem. Se um dia você for lá, você vai ficar espantado, porque é uma nação muito pequena, porém muito próspera. Você vai ver coisa lá que talvez você não consiga ver no Brasil. A prosperidade salta aos olhos, porque eles cumprem princípios. Quando nós cumprimos princípios, marque isso. Eu sei que você que é fiel, você vai gostar disso. Se você que ainda não é, você pode se tornar. É tudo questão de uma decisão. Quando nós cumprimos princípios, Deus cumpre promessa. Toda vez que nós cumprimos um princípio, Deus cumpre uma promessa. Então a primícia o que é? É um ato de honra, de reconhecimento. O dízimo é uma expressão de gratidão e de reconhecimento que Deus te abençoou. Isso é muito importante, que Deus te abençoou. A oferta é um ato de adoração, um ato de agradecimento, ou uma semente que você pode estar dando em agradecimento por aquilo que já aconteceu, ou você pode estar entregando uma semente, uma oferta para provocar alguma coisa. Toda vez que um agricultor ele semeia alguma coisa, ele sabe que ele vai provocar o quê? Uma colheita. Ele tem uma certeza absoluta disso. Porque a terra não escolhe o que ela vai dar para o agricultor, ela só responde à ação do agricultor. E o mundo espiritual não é diferente. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece, o outro retém mais do que é justo e empobrece. A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Ou seja, quem entrega vai receber algo. A lei do retorno é infalível, mesmo que nós não venhamos acreditar. Pode ser um retorno bom, pode ser um retorno ruim. Mas o nosso presente, aquilo que nós estamos pagando pelo presente, é o troco que o futuro vai nos dar. No universo não existe, se você quer marcar, no universo não existe castigo ou punição. Existe retorno. Às vezes a pessoa fala, castiga, castiga. Não tem castigo e não tem punição. Tem o quê? Retorno. Então, nesse momento, eu quero que você pegue seu dízimo, sua primícia, sua oferta. Se você está aqui, nós vamos orar. Para vocês que estão em casa, vai aparecer aí o banco, o número da conta, o QR Code, enfim. Exerça o privilégio de ser um primiciante.
exerça o privilégio de ser um dizimista e um ofertante. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós vamos consagrar as primícias, os dízimos e as ofertas. Deus, nós sabemos que esses princípios, meu Deus, são para diferenciar um povo na terra. Deus, são os teus princípios que diferenciavam a Israel. Toda vez que eles obedeciam, eles venciam de uma maneira que eles não entendiam, porque o Senhor era com eles. Toda vez que eles desobedeciam, eles tinham percas. Deus, que hoje seja uma noite de bênção, Pai. Que hoje realmente nós possamos decidir a cumprir os princípios, porque como a Tua palavra nos ensina, quando nós cumprimos os princípios, o Senhor cumpre as promessas. Recebe cada primícia, meu Deus, cada dízimo, cada oferta. Olha, meu Deus, para a necessidade daqueles que de repente estão desempregados. Em uma crise, meu Deus, só a Tua bênção para as pessoas arrumarem um emprego. E não serão qualquer emprego, serão aquele que o Senhor direcionar. Abençoa, Pai, os fiéis. Guarda os justos, porque a Tua palavra diz que os justos prosperarão. E como nós vimos em Tiago, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, esse tal será bem-aventurado em tudo que realizar. Que haja prosperidade, Pai, na casa e na vida dos Teus filhos, aqueles que cumprem os princípios, porque eu tenho certeza, Deus, que o Senhor cumprirá as promessas. E nós consagramos alegres, meu Deus, porque nós podemos fazer isso. Em o nome de Jesus, a Ti consagramos primícias, dízimo e oferta. Se você está consagrando, ou se você vai entregar num outro dia, diga amém, diga, receba essa oração e essas bênçãos, e exerça agora o teu direito de entregar a primícia, o dízimo e oferta. Alguém pega aqui para mim? E agora você já pode pegar a Bíblia, e vai abrir comigo em João 6. João capítulo 6, diga graças a Deus, Deus é bom, Deus é fiel. Se alegre porque você pode estar na presença de Deus num dia chamado hoje. 3 quarta-feiras que nós estamos no mesmo texto, então todos já estão craque aí. É João capítulo 6, do versos 60 em diante. Você que está na sua casa, você também deve abrir a tua Bíblia e deve ler, é muito importante. Diz assim a palavra de Deus, olha: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Faz uma pergunta. Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Mais uma pergunta. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Diga amém, diga eu recebo. Que palavra tremenda. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, Jesus disse. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram aqueles que não acreditavam e aquele que o iria trair. E Jesus prosseguiu: e por isso que eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concebido ou concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então perguntou Jesus aos seus 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna.
Nós precisamos acreditar nisso. Se cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Verso 70 e último. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12, você já foi ministrado sobre isso. Não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Se você puder, você pode fazer uma oração nesse momento. Aonde você está? Por que fazer oração? Peça para o Espírito Santo te ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra nessa quarta-feira. Deus, nós já cantamos louvores, nós já oramos, nós já entregamos, Pai, as nossas primícias, dízimos e ofertas. E agora, Deus, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Deus, já é a terceira quarta-feira que nós estamos sendo ministrados pelo Teu Espírito sobre o caminho de um suicida. Deus, e é tão importante conhecer os sinais de trânsito para que a pessoa não seja multada. Onde pode parar o carro, onde não pode, velocidade, porque quem não conhece pode ter problemas sérios. Então é muito importante, Deus, o que o Teu Espírito vem ministrar ao nosso coração, trazendo, Deus, às vezes cura, libertação, temor. Nós já aprendemos e sabemos, ó Deus, que a ignorância, ela é mortal. Deus, que nessa noite seja mais uma noite de poder, de graça, de amor, de misericórdia, e que realmente, Deus, aquilo que o Senhor quer falar, seja dito, meu Deus, no coração da Tua igreja, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nós oramos já agradecido, porque Paulo por diversas vezes disse que fiel é a Tua palavra e digna de toda aceitação. Isaías disse que ela não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que ela foi enviado. E nós vimos aqui que Jesus disse que as palavras que Ele fala são espírito e são vida. E nós recebemos nessa noite vida na nossa vida, Pai. Como nós já aprendemos que não é o ramo na videira, mas é a videira fluindo através dos ramos. Que realmente, meu Deus, a Tua verdade, a Tua bênção, meu Pai, a Tua saúde, meu Deus, frua através de nós, Pai. Em o nome de Jesus, oramos agradecido, diga amém. Se você orou também, diga amém. E agora vamos para a terceira parte de o caminho de um suicida. Eu fiquei feliz porque diversas pessoas comentaram que foram abençoados e que o Espírito Santo falou muito forte aos seus corações. A gente que é um palestrante, você que ministra, sabe que a gente não quer passar, eu acho isso, nós não achamos nada, é aquilo que Deus quer fazer, é aquilo que Deus quer realizar. E nós estamos caminhando nesse estudo sobre o caminho de um suicida, e nós aprendemos alguns pontos, algumas situações. Se você quer chamar de passo, pode chamar. Se você quer chamar de situação, aprendemos já as 3 primeiras situações. Foi falado que é 6, hoje nós vamos terminar mais 3. E agora só para recordar quais foram essas 3 situações, 3 passos que aconteceu na vida de um discípulo de Jesus, Judas, um homem inteligente, considerado o mais inteligente dos 12, um homem que o próprio Jesus aqui, ele afirma, fui eu que vos escolhi os 12, não foi por acaso, não foi acidente, foi uma escolha. Porém, eu vi um dia uma colocação que me traz muito temor. Deus tem o lápis do destino, o homem tem a borracha da decisão. Deus tem o lápis do destino, mas o homem tem a borracha da decisão. Ou seja, nós podemos apagar boas decisões de Deus sobre as nossas vidas. Então, o primeiro passo que nós aprendemos, se você está na sua casa ou aqui, tenta puxar pela memória para ver se você lembra. Isso é muito importante, para que a gente também não faça a mesma coisa. O primeiro passo, eu creio que você deve lembrar, foi o quê? Descuido espiritual. Um 12 que não era muito interessado.
um descuido espiritual, ou, digamos, uma indiferença. Uma indiferença. Aí nós passamos também pela segunda situação, que foi o quê? Expectativas erradas. E no Salmo 42 fala que um abismo chama outro abismo. Os físicos mais famosos do mundo, eles descobriram que um corpo, quando está caindo em movimento, ele tende a ficar em movimento. E um corpo, quando ele está parado, ele tende a ficar parado. Por que isso? Porque uma coisa chama a outra coisa. Então, o primeiro ponto foi descuido espiritual. Cuidado com o descuido espiritual. Cuidado com o descuido espiritual. Porque aí vem, é uma sequência. Aí vem o que nós aprendemos? Expectativa errada. E a terceira nós também aprendemos que foi o que? Isolamento. E eu creio que você deve ter ido lá em João 13, quando nós terminamos na semana passada, quando houve a ceia. Jesus estava com os 12, eu acho que você lembra disso, isso é muito bom. Nós já vamos entrar na quarta, na quinta e na sexta, e daqui a pouco nós já voltamos abençoados para a nossa casa, libertos e no caminho certo. Diga, liberto e no caminho certo. Amém, liberto e no caminho certo. Isolamento. E Judas, Jesus lava o pé dele, ele participa da ceia, porém ele se levanta e sai da equipe. Como você já foi ministrado, normalmente quando Jesus mandava, ele não mandava ninguém sozinho, ele sempre mandava de dois, no mínimo de dois. Não é bom que o homem anda só. Desde Gênesis, Deus já viu que não é bom que o homem ande só. Sabe aquele do tipo, ninguém manda em mim. Isso é um perigo, isso é um perigo. Quem é que disse que você pode andar sozinho? E aí nós sabemos que Judas foi possuído pelo inimigo. E você sabe que ele terminou no suicídio. Então, o terceiro foi isolamento. E hoje nós vamos entrar no quarto passo, ou na quarta situação. Você pode marcar aí, muito importante. No começo talvez você não entenda bem, mas depois você vai entender. Desamor. O que é um desamor? É falta de amor. Põe aí, falta de amor. Eu sei que você conhece os evangelhos. E quando perguntaram para os discípulos, chegaram em Jesus e falaram: Senhor, quais serão os sinais da tua segunda vinda? Quais serão os sinais da tua segunda vinda? 3 coisas Jesus fala que estaria anunciando que estaria a hora dele voltar. Engano. Você pode ir lá em Mateus 24, ele fala assim, que ninguém vos engane, porque o engano vai derrubar muita gente. Então tem muita gente enganada. Então o engano, e ele faz 2 lembretes, que é a falta de amor e a falta de fé. Então você que está aqui, você que está em casa, você que é um cristão, quando você vai sair com o teu carro, normalmente você dá uma olhada como é que está o ponteirinho do combustível. Por quê? Para ver se dá para você ir e voltar, se dá para você cumprir o teu projeto de ida e volta. Se é perto, pouco, ok. Se é bastante, você tem que abastecer. Então, a gente que pretende ir longe, a gente precisa ver o nosso tanque de fé, de amor, como é que está? Como é que está? Porque realmente a falta de amor hoje é gritante. Você sabe disso, e não é só na sociedade, até mesmo muitas vezes no próprio povo de Deus. Então, o quarto ponto é desamor, falta de amor. Se você quer marcar em 1 João 4:8, é um versículo muito conhecido, mas muito tremendo. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que tremendo, eu quero que você coma estas palavras, é palavra de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E mesmo nesse capítulo 13, que aconteceu a ceia, que aconteceu a saída de Judas, que nós enfatizamos bastante na quarta-feira passada, o último versículo desse capítulo eu vou ler para você. Jesus dá instruções para os 12 e ele termina dizendo assim, olha: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Qual era a condição? Que prega bem, que fala bonito, que tem uma Bíblia importante, bonita, nova. Eu vou repetir o que Jesus disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então diga para você mesmo: eu preciso amar mais. A maldade está tão instalada no mundo que é normal fazer maldade. O anormal é você fazer o bem. Hoje, se você for fazer o bem para uma pessoa, a pessoa assusta. Assusta. Pode ter certeza disso que eu estou falando para você. As pessoas não se assustam de ser roubado, porque é normal. Mas se você for fazer o bem, experimente fazer o bem para uma pessoa que ela não te conheça. E eu já tive essa experiência, a pessoa se assusta, porque não está acostumada com isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que Deus primeiramente Ele amou, e nós temos, às vezes o nosso amor é assim: se a pessoa melhorar e ficar mais ou menos do jeito que eu gosto, eu vou amar ela, mas se ela não mudar, eu não vou amar ela. E esse amor não é um amor de Deus, esse é um amor humano, e o amor humano, ele é falho, ele é falho. O que não falha é o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor ágape, o amor em que primeiro você se renuncia. Porque quando Jesus chama os discípulos, qual foi a primeira condição? Renuncia tudo que vocês têm, renuncia inclusive a vocês, depois vocês me seguem, porque amar as pessoas não é fácil. Muitas vezes, se você não renunciar, é a mesma coisa se você tem família, na tua família, muitas vezes, eu sei que você passa por isso, você tem que renunciar às vezes aos teus desejos, às vezes até ao teu direito, às vezes renunciar até ao teu direito, o que não é nada fácil, mas para que alcance outras pessoas. E quando Jesus chamou aqueles 12 homens, como chamou eu e você, Ele não chamou a gente para simplesmente sair do mundo e caminhar em direção ao céu. Ele nos chamou para abençoar as pessoas. Ele nos chamou para abençoar as pessoas. João 13:26, respondeu Jesus: e aquele quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. A falta de amor, ou seja, o desamor, é um outro passo em direção à desistência e ao suicídio. A falta de amor. Porque você sabe que a pessoa que não precisa ser psicólogo para saber isso não. A pessoa, quando ela começa a não amar as pessoas, o problema às vezes não está nem nas pessoas, está nela mesmo. Porque nós julgamos os outros por aquilo que nós somos. Então, quando a pessoa ela começa a não se dar bem com as pessoas, ela não está se dando bem com ela mesma. E isso é um perigo. Judas estava nos 12, e você viu na semana passada, na hora da ceia,
ele ficou calado, ele só abriu a boca para falar com Jesus e sair, e você viu o que aconteceu, ele estava já em isolamento, e a pessoa quando se isola, ela fica muito mais vulnerável. Você pode ver a pessoa que quando comete suicídio, ela não avisa todo mundo, olha, eu vou fazer em tal lugar, tal, ela não avisa, porque ela já está isolada, então, isolamento é um perigo, e aqui leva o quê? Leva a falta de amor, porque imagina você, quando você está isolado num canto, você não fala com ninguém, dá a impressão que aí vem aquela opressão, ninguém te ama, e a pessoa fala, isto é verdade, ninguém me ama, para que viver? Ninguém me ama, na verdade nem ela ama ela mesma, porque a pessoa que se ama não se isola, ela vai procurar pessoas, ela vai falar, ela vai se abrir, ela vai submeter a um tratamento, ela vai se expor, ela vai falar, ela vai gritar, vai fazer alguma coisa, como Bartimeu, ele não se isolou, ele gritou, berrou e provocou o milagre dele. Então quero dizer para você que se você crer, você vai provocar o teu milagre, você não vai se isolar, Falta de amor, ou seja, o desamor é um outro passo em direção à desistência e ao suicídio. Por que eu tenho falado desistência? Porque ninguém comete o suicídio se primeiro não desistir. Antes de acontecer de fato, há algo que pode ser mudado. É isso que eu quero que você entenda. É possível mudar qualquer situação quando nós cremos e entregamos na mão de Deus, na mão de Jesus. É possível? É. Qualquer situação. Para Deus não tem impossível. Ah, mas está difícil, tal, é mesmo crise, tal, não interessa, para Deus tudo é impossível. Eu já disse várias vezes aqui, não é fácil, mas é o seguinte, impossível não é um fato, grave isso, impossível não é um fato, impossível é uma opinião. No dicionário de Deus não tem impossível, leia a Bíblia. Algum lugar, se você encontrar, eu paro de pregar que Deus ou Jesus fala, ah não, isso é impossível, não, Abraão é muito velho, não, Davi é muito pequeno, José é muito jovem, não existe isso muitas vezes nós permitimos que gere dentro de nós, por causa desses posicionamentos, indiferença, expectativa errada, isolamento, agora desamor, vai se isolando, então vai se formando em volta de nós algo terrível, porque estamos, olha, sempre repetindo um passo rumo à desistência e ao suicídio. Por quê? Não há suicídio se não há morte, se não houver, não há morte se não houver primeiro desistir dela mesma. Então, não há morte se primeiro a pessoa não desistir dela mesma. Você sabe que você já aprendeu, e isso ficou muito claro para você, Judas era um 12, um discípulo desistido, e um político fracassado. Veja que duas bases importantes dele já não funcionava mais. Ele era um discípulo desistido. Você talvez já teve a triste experiência de conhecer alguém que se desviou. A situação se torna muito pior, porque o próprio Jesus disse, se tinha um demônio, agora vem 7, a situação se torna pior. Para se desviar, marque isso, você que está firme com Jesus, continue firme. Para desviar é um passo, para voltar é uma guerra. Dia desse você ouviu sobre não perca Jesus de vista. Para perder Jesus foi rapidinho, mas para achar foram triplo do tempo, foram 3 dias. E às vezes muito não suportam. Judas, ele recebeu de Jesus uma última demonstração de amor e carinho durante a última ceia. Entenda isso, é muito forte isso. Aquilo que Jesus fez foi uma demonstração de amor,
não é que ele falou, não, você já está marcado, não. Foi uma demonstração de amor. Foi uma demonstração de amor, entenda isso. Foi uma demonstração de amor, de carinho durante a última ceia, quando o mestre lhe deu o pedaço de pão molhado, o que era um hábito de homenagear ou facilitar a vida de alguém. Jesus deixou claro o seu amor incondicional, até mesmo a um traidor. Porque de repente eu quero que você entenda, você fala, mas o texto que o senhor leu lá fala que Jesus já sabia. A gente que não é Jesus, se você for uma pessoa bem atenta, você discerne uma pessoa correta, uma pessoa honesta, de uma pessoa não honesta, de uma situação calma, de uma situação de perigo. A gente consegue discernir. Agora imagina Jesus. Como eu disse na quarta-feira passada, não estou defendendo Judas, mas estou dizendo, não põe um X nas costas de Judas, que você estaria pondo um X nas tuas costas. E Deus não colocou o X nas costas de ninguém. Então volte aqui comigo. Ele amou de uma maneira incondicional até um traidor. Contudo, Judas não conseguia mais absorver demonstração de amor. Principalmente se você cuida de gente, às vezes a pessoa, depois, mesmo que você tente amar, você tente conquistar a pessoa, a pessoa, ela não consegue mais, ela não consegue mais absorver qualquer gesto de amor. Sabe o que a pessoa acha? Que é demagogia. Você vê quando a pessoa sai da igreja, de repente você liga e tal, vem. Pode ser que às vezes a pessoa até te trate bem, mas normalmente te trata mal. Por quê? Você que é culpado? Não. Porque a pessoa já não consegue mais absorver o amor. Por quê? Estava indiferente, expectativa errada, isolamento, falta de amor. Se o meu coração não tem amor, ele fica duro. Aí você vem, é muito difícil receber. Judas então, ele não consegue mais absorver a demonstração de amor. O seu coração estava endurecido, e como os textos bíblicos deixam bem claro, o diabo já tinha achado um lugar na vida de Judas. Já tinha achado um lugar. O que afasta toda possibilidade de amar. A insensibilidade que toma o coração da pessoa já enfraquecida espiritualmente. Enfraquecida espiritualmente. Experimente ficar aí alguns dias sem comer. Você vai ficar fraco. Até para jejuar é bom, mas se você de repente precisa ter orientação médica e uma série de coisas, porque quando nós deixamos de comer, tem certas pessoas que têm alguma comunidade que não pode deixar de comer, porque pode ser perigoso. Então, veja bem, ela estava enfraquecida espiritualmente, decepcionada com o projeto pessoal. Era a situação de Judas, ele estava decepcionado com o projeto pessoal. Você não tem ideia, talvez, o que é uma pessoa decepcionada com o projeto dela. Parece que o mundo acaba. É muito difícil uma pessoa, quando ela fica decepcionada com o seu projeto pessoal. E o que acontece? Fica solitária. Insisto nisso, solitária. Pessoa, quando é muito quieta, precisa de cuidado. E isso leva a perder o amor por si própria, por Deus e pelas pessoas. Se a pessoa não ama ela, você acha que essa pessoa vai amar os outros? Não ama. Vai amar a Deus que não vê? A Bíblia fala sobre isso. É que a gente precisa ler mais Bíblia. Se você não ama ao teu irmão que vê, aí você vai falar que você ama Deus que não vê. Tudo isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Se eu não amo, por que você tem que amar? Você tem que avaliar o teu nível de amor. Está amando as pessoas, está sendo tolerante? Porque se você não ama as pessoas,
Não tem como amar a Deus. Não tem como amar a Deus. Jesus ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Temos que amar os outros, mas temos que amar a nós mesmos. Então, quando a pessoa perde o seu amor por Deus em primeiro lugar, ao próximo e a si mesma, está num declínio muito forte rumo ao abismo do suicídio. Quem traiu Deus já se traiu a si mesmo há muito tempo. Marque isso, que isso é forte. Eu vou repetir. Ele não traiu Deus? Não traiu Jesus? Então marque aí. Marque aí, olha. Quem traiu Deus, ou quem traiu Jesus, já se traiu há muito tempo. A pessoa, quando comete uma traição, seja de qual nível for, primeiramente ela já se traiu. Ela sabe que ela está traindo, ela sabe que ela está errada. Então ela já traiu a ela mesma. Então o Judas, quando ele traiu Jesus, ele já tinha traído ele. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Ah, por que a pessoa que não respeita Deus, que de repente não respeita a si mesmo? É esse que eu queria que você entendesse. Porque às vezes a pessoa fala, não, concordo, tal. Já traiu ela mesma. É a mesma coisa a mentira. O primeiro enganado não é quem ouve, é quem está falando. É quem está falando. Não vou mais para a igreja, não quero mais cuidar de ninguém, não vou ser líder de coisa nenhuma. Esses pensamentos já são uma traição no seu chamado, vivos no físico e suicidas na alma. Você já ouviu sobre isso? Ah, eu não sabe de uma coisa, não quero cuidar de ninguém. A pessoa, dentro dela, ela já não está cuidando nem dela mesma. E você tem condições de cuidar de você e de cuidar de muita gente com a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que você não vai ter só para você, você vai ter para você e para outras pessoas. Você vai ter com que repartir com outras pessoas, porque você é um ramo frutífero e a vida da videira flui sobre a tua vida. Seus filhos serão abençoados, suas gerações serão abençoadas, porque neles está chegando a vida de Deus, fluindo através de você, principalmente você que é pai, mãe, discipulador. Quando o líder é abençoado, todos são abençoados. Amém? Uma pessoa, para ser suicida, não precisa tirar a vida, é só deixar de cumprir o seu chamado. É forte. Você que me conhece há tempo, eu não sou um pastor, um apóstolo chato, mas eu me preocupo, porque quando eu aceitei Jesus, um homem de Deus disse para mim, nunca deixe de servir a Deus, nem que seja para você cuidar lá do banheiro, do corredor, faça qualquer coisa, mas faça. Nunca deixe de servir a Deus. Nunca. Nunca deixe. Porque uma pessoa suicida não precisa tirar a vida, basta deixar de cumprir o seu chamado. As pessoas não morrem quando perdem a vida, mas quando deixa morrer dentro delas o seu chamado. Pior do que morrer é fingir que está vivo. Pior do que morrer é fingir que está vivo. Porque quando você vai num médico e eles sempre... Você tem que falar a verdade. Se você vai num tratamento psicológico, psiquiátrico, você tem que falar. Você tem que tirar. Para o quê? Para uma cura. Para uma cura. Deus, Ele quer nos curar, mas a gente precisa ser verdadeiro. Então, a gente precisa ser verdadeiro com Deus.
Só tem duas maneiras de conhecer a Jesus, e eu tenho dito isso para vocês: uma é até o túmulo e outra é depois do túmulo. Em qual Jesus você está acreditando? Quando as pessoas morrem na alma, passam a vida vegetando. As coisas começam a perder o sentido. Isso é muito grave. E nós, como cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Você que está aqui presente, você que está na tua casa, tome muito cuidado. Muito cuidado. Não assume mais responsabilidade, não assumem que elas mesmas são responsáveis pelas conquistas e pelas derrotas. Isso aqui é muito sério, eu vou repetir. Quantas pessoas morrem na alma, passam a viver uma vida vegetando, não assumem mais responsabilidade, não assumem que elas mesmas são responsáveis pelas conquistas e pelas derrotas. Então nós não podemos fugir da responsabilidade. Não podemos fugir da responsabilidade. As pessoas morrem quando deixam de fazer o que deve ser feito. As pessoas morrem quando elas deixam de fazer o que precisa ser feito. Entenda isso. Então a pessoa, ela vai sendo minada. Chega um ponto que ela fala assim: para que viver? Na cabeça de Judas: não sou mais doce, sou um político fracassado, não vou conseguir. Viver para quê? Viver para quê? A alma está sempre solicitando, marca aqui, já estamos terminando. A alma está sempre solicitando coisas que sabemos que não podemos fazer. Marque aí. Eu vou repetir. A alma está sempre solicitando coisas que sabemos que não podemos fazer. Foi quando eu disse para você, cada um tem seu testemunho, quando eu fui para Jesus, mas não pode tal, Jesus disse não, e aqui tal, não. Foi muito mais não do que sim, porque a minha alma queria fazer, mas eu sabia que estava errado. Eu sabia, lógico que eu sabia, e Jesus disse: não vai fazer, e você vai viver sem isso. Por isso você aprendeu que a verdade relacional que liberta. Seu pior inimigo sempre será a sua alma. Isso aqui é muito forte. Marque em nome de Jesus, você aqui na sua casa, onde você estiver. Mas aquela vizinha, meu chefe. Engraçado que a pessoa fala mal de 50 pessoas e não fala mal dela. Na verdade, ela já falou, toda vez que ela falou mal de 50 pessoas, ela já falou 50 vezes mal dela mesma. Por quê? Anote aí, olha. Por quê? Seu pior inimigo, quem é seu pior inimigo? Lembra que vocês foram ministrados já sobre isso? O diabo em terceiro lugar, o mundo em segundo e o seu velho eu, velho homem em primeiro. Seu pior inimigo sempre será a sua alma. Por quê? Por que é a minha alma? Marque aí que você vai ficar escandalizado. Por quê? Porque ela sabe todas as suas fraquezas. A minha alma sabe todas as minhas fraquezas. Não pode comer, coma aquilo. Você vai e você come. Porque ela sabe as minhas fraquezas. A tua alma sabe as tuas fraquezas. Por isso nós não podemos mais andar, permitir que a nossa alma venha ditar o ritmo da nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Está fazendo. Eu amo Isaías 43, 18, 19, que fez parte da minha libertação. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz. E você não está percebendo? Eu estou colocando um caminho no deserto e rios no ermo. E eu ouvia isso, eu acreditava, mas não entendia nada. Falava: meu Deus, o que é isso? Hoje eu entendo o que é isso.
Caminho é direção e rios é prosperidade. Desde quando eu aceitei Jesus, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada, nunca me perdi. Temos lutas, dificuldades, mas nunca me perdi. Eu sempre tenho uma direção, uma caminhar, e não é eu que estou escolhendo, é Deus que escolhe. Às vezes você não entende, você fala, meu Deus, eu não posso ir para cá, que nem Jonas, eu não posso ir aqui em Tarsis, a cidade mais bonita. Não, 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 o caminho é esse. O caminho é esse. E uma coisa interessante, né? Que Deus mandou uma baleia, um peixe grande, né? Imagina dentro de um peixe que cheira horrível, para salvar Jonas. E por que não mandou um iate 5 estrelas, se Deus é todo poderoso? Não poderia mandar um iate equipado para salvar o profeta dele? Se ele fizesse isso, o profeta ia achar que o crime compensa, que desobedecer a Deus compensa, e não compensa. Tanto é que ele teve que virar crente na barriga do peixe para poder sair, porque se ele não vira crente na barriga do peixe, ele não saía mais. Essa que é a grande verdade. Então é tempo da gente ser crente, diga amém. Vamos lá para a parte final. Então marcou, seu pior inimigo é sua alma. Por quê? Porque ela sabe todas as suas fraquezas. Eu posso citar alguns exemplos, se você quer marcar, estudar. Esaú, marque aí. Esaú, todos conhecem a história de Esaú, irmão de Jacó. Qual é o fraco dele? A barriga. Ele não podia ver comida que ele queria comer, vendia qualquer coisa, até a mãe por causa de comida, e deu no que deu. A alma dele sabia qual era o ponto fraco dele? Sabia. Saul, rei Saul, a alma dele sabia o ponto fraco? Sabia. Judas, a alma dele sabia o ponto fraco? Sabia. Judas apenas mantinha a aparência, e sua única demonstração externa de carinho para com Jesus foi o quê? O beijo da traição. Você vê João encostando em Jesus, deitando no colo de Jesus. Você vê Pedro toda hora cutucando Jesus, perguntando, querendo saber. Judas você não vê em nenhum momento ele muito próximo. O único ato externo de Judas, preste bem atenção, estou falando que é o único. Por que ele não teve mais atos externos? Se você é uma pessoa, por exemplo, que conversa com as pessoas, agora você deve estar sofrendo com essa dificuldade de poder abraçar a pessoa, beijar e tal, é porque isso está dentro de você. Isso está dentro de você. Aparência, demonstração externa foi a única coisa, foi o beijo de traição. O quinto passo, ou a quinta situação, nós falamos o que? Desamor. A quarta, a quinta e a sexta são bem curtinhas. Descrédito. Marca aí, descrédito. A falta de fé é um outro passo a caminho do suicídio. Quando a pessoa desacredita de tudo o que ouviu e aprendeu, então ela vive sem fé, sem esperança. Fica amargurada e frustrada com o mundo e com ela mesma. Porque se você não crê, as coisas começam a perder o sentido. Por isso que, olha, o descrédito. Sabe que duro você falar, não estou mais no mundo, eu estou na igreja, mas não acreditar. O irmão dá um testemunho, eu acho que ele está inventando. O pastor prega e fala, aumentou. Porque tem um descrédito dentro dela. Judas permitiu que o descrédito, é a quinta situação, entrasse na vida dele. Judas caiu em si, de seu descrédito diante das pessoas, e a si mesmo, quando tentou, olha só, como é que ele caiu em descrédito? O que Judas entregou a Jesus? Ele não recebeu o dinheiro? Recebeu. Depois, quando ele cai em si mesmo, o que ele quer fazer com aquelas moedas?
Ele quer devolver. Então veja bem, ele caiu em descrédito, ele não acreditou nem no que ele fez. Quando a pessoa não acredita naquilo que ela faz, é terrível. Uma coisa é de repente as pessoas não acreditarem em você, mas quando você mesmo fala assim, eu não acredito que eu vou dar certo, eu não acredito que eu vou conseguir ter uma família, eu não acredito que eu vou dar certo nessa profissão, há um descrédito, isso é terrível. Ele ficou doido, ele entrou em descrédito com ele mesmo. Ele tenta devolver as moedas de prata recebidas por trair Jesus. Só que antes de trair Jesus, como você já aprendeu, ele tinha traído a ele mesmo. Então ele fica agoniado, ele fica desesperado, porque o suicídio é um ato de desespero, de extremo desespero. Então ele fica desesperado, ele quer devolver a moeda, e os homens não aceitam, ele fica mais apavorado ainda. Porque ele cai em descrédito com a própria atitude. Ele fala, não, agora com esse dinheiro eu vou comprar um sítio, vou comprar uma coisa e vou tocar a minha vida. Não, mas ele caiu em descrédito, ele falou, estou errado, eu errei. Quando a pessoa desabona ela mesma, quando ela desabona ela mesma, não adianta a pessoa falar, você é bonito, mas a pessoa fala, eu sou feia, eu sou feio, você vai dar certo, eu não vou dar certo, é horrível. Eu passei por isso, havia um descrédito dentro de mim, podia falar o que for, havia um descrédito, eu não acreditava, era impossível dar certo. O descrédito aproxima do abismo do suicídio. E para encerrar, o quarto passo, más influências, marque aí, más influências. Por quê? As pessoas que saem, por exemplo, do reino, elas não se unem com boas pessoas. Eu vejo postagens que eu falo, meu Deus do céu, com quem as pessoas começam a andar, com quem as pessoas começam a se relacionar. Então, más companhias. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque veja bem, se você lembrar de Pedro, né? Pedro, ele negou Jesus, não negou? Aí a Bíblia diz que ele estava, por que ele negou Jesus? Você já aprendeu, ele estava seguindo de longe. Foi isso? Seguindo de longe, cuidado de seguir Jesus de longe. Aí ele parou para aquentar fogo. Era fogo dos discípulos? Não, era fogo estranho. Era fogo estranho. Ele se uniu a pessoas com más companhias. Judas também se uniu a más companhias. João 18:10, nós já vamos orar. João 18:10. E quando foram prender Jesus, quem estava com os soldados romanos? Alguém pode falar para mim? Judas. Más companhias. Más companhias. João 18:10. E quando foram prender Jesus, Judas estavam com eles. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com a más companhia. Cuidado. O fiel, ele gera um fiel. O infiel gera um infiel. As más influências aproximam do abismo do suicídio. Sai de perto do abismo da desistência e do suicídio. Vimos os 6 passos errados que Judas deu, o que levou a desistir e chegar à morte. Descuido espiritual, expectativa errada, isolamento, desamor, descrédito e más companhias. Caminho de volta, o caminho da recuperação. Eu quero passar isso aqui, nós vamos orar. Primeiro,
Cuidado espiritual. O Espírito Santo falou, eles aprenderam o caminho que não deve trilhar. Mas e aqueles que já estão em situação difícil, às vezes de esfriamento, às vezes você viu os 6 passos, descuido espiritual, expectativa errada, isolamento, já não se relaciona mais, desamor, já não ama mais pessoas, já não ama mais vida, descrédito, já não acredita nem nela mais mesmo. Más influências, já andam com pessoas que não deveriam estar andando. E como voltar? Então anote que é rápido. Primeiro ponto é cuidado com a sua vida espiritual. Leve mais a sério as coisas de Deus. Comece a levar mais a sério as coisas de Deus. Oração. Marca aí, essa igreja tem pessoas que oram. Oração. Leitura bíblica. Presença na célula. Nos cultos. Se envolva mais com a obra de Deus. Segundo, nutrir bons sentimentos, ter mais cuidado com o que fala, ter boas expectativas, se posicionar corretamente. Isaías 60, versos 1. Levanta-te, resplandece, ou seja, se posicione. Se posicione. Terceiro, são 6 também. Terceiro, não ficar sozinho. Não seja um viajante solitário. Gênesis 2:28. Tudo que Deus criou, Ele disse, é bom. Uma coisa Deus não gostou, da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Não ficar sozinho. Procure ter comunhão com os irmãos da fé. Procure, isso é bom. Quarto, alimente-se de amor. Ame mais, julgue menos. Deus é amor. Respeite as pessoas, respeite a si mesmo. Quinto, fortaleça a sua fé e os seus sonhos para o futuro. Procure ouvir mais a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se desligue um pouco das informações que infelizmente são na maioria ruim. Se ligue mais naquilo que vem de Deus. E o último, para nós orarmos. Sexto, procure boas influências. Você que ainda tem pai e mãe, honre seu pai, honre a sua mãe, honre o seu líder. Tem pessoas que falam mal do líder. Não faça isso. Deus não gosta disso. Isso traz problemas sérios. Honre pai, honre mãe biológicos, seus pais espirituais, se você concorda com isso, se você tem esse entendimento. Se você não tem, peça a Deus. Tem pessoas que às vezes não concordam com cobertura. Eu nunca vi uma panela funcionar sem tampa. Precisa, é proteção. É para que as coisas aconteçam mais rápido. Quando você vai cozinhar e tampa a panela, a comida sai mais rápida, não cai sujeira. É isso, a proteção, a cobertura é simplesmente isso. É ajudar, é te proteger. Essa que é a grande verdade. Não é que vai abafar a tua vida, não. Discipulado não é cortar asa. Discipulado é direcionar voo. A gente quer que você voe, que você rompa, mas precisa ser orientado. A águia orienta seus filhotes para que eles voem alto. Ninguém nasce voando, aprende a voar. Encerrando aqui, valorize aquelas pessoas, coisas que não podia fazer. Se você está vivo, agradeça a Deus, porque alguém cuidou de você, alguém orou por você. Você está vivo. Então, você não desistiu, você venceu até aqui e vai continuar vencendo. Posso ouvir amém? E eu quero dizer que grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer. Para nós orarmos. Judas negou. Judas traiu, Pedro negou.
e Deus recuperou Simão Pedro. Então tem como nos recuperar, sim, porque quando Deus fala, acontece. Vamos orar. Se você puder ficar em pé, que está presente, você que está em casa, você pode orar. Fale com Deus. Se você quiser dobrar o teu joelho, comece a orar. O Espírito Santo te ouve. Pai, no nome de Jesus, vimos, ó Deus, um caminho de um suicida, um homem inteligente, um homem que Jesus disse e assumiu que era um escolhido. Fidelidade que se transforma em traição. E nós vimos o que é que deu errado. Não é questão de nome, foram os posicionamentos falhos. E agora nós oramos, Pai, nesse final de 3 ministrações. Livra-nos, Deus, do descuido espiritual, da indiferença, meu Deus, pelas coisas do reino. Deus, muitas vezes nós decoramos a palavra, mas não vivemos. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Tua palavra diz que as bênçãos correriam atrás de nós se nós obedecêssemos. Deus, quando nós obedecemos princípios, o Senhor cumpre promessa. O Senhor cumpriu sua promessa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. O Senhor cumpriu a palavra com Simão. Você é Simão, mas você vai ser Pedro. E aconteceu. Deus, não nos deixa entrar, meu Deus, no descuido espiritual, no relaxamento. Tua palavra diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, meu Deus. Nos livre do descuido, das expectativas erradas. Judas, ele não abriu mão do projeto dele, era o projeto da terra, meu Deus, não podia dar certo, porque Deus tinha algo melhor para ele. Isolamento, ele se isola. Muitas vezes a pessoa, quando ouve um não, ela se isola. O desamor entra na vida dele e ele já não ama mais as pessoas. Ele já não gosta mais de estar com a equipe e ele está sempre calado. Deus, ele entra no descrédito pessoal. Nem ele acredita mais. É um discípulo desistido. É um político fracassado e ele entra em descrédito. Ele tem dinheiro na mão, mas aquele dinheiro não traz paz. Ele tenta se livrar daquilo, mas não consegue. E ele cai em descrédito. E então ele já estava praticamente se suicidando. Era a linha final de um homem inteligente, de um homem que viveu com Jesus por 3 anos e meio, que viu milagres, que viu as coisas que Jesus fez, meu Deus, e se perdeu. Então, meu Deus, ele se une às pessoas erradas. O único ato externo de carinho foi o beijo da traição. Mas ele já tinha traído a ele mesmo. A vida não tinha mais sentido, não tinha mais ministério, não tinha mais revolução. Viver para quê? Se é a tua palavra que nos dá sentido, se é a tua palavra, meu Deus, que nos dá direção, que nos dá esperança. Vem, Espírito Santo. Adore. Ai, como quero que você adore. Não precisamos saber o que vai acontecer amanhã. Não precisamos saber o que vai acontecer amanhã, porque Deus sabe.
não fugiu da cruz, porque ele sabia que no terceiro dia ele ia ressurgir. Ore. Deixe o Espírito Santo fazer a obra. Volta. Volta. Farol para brilhar, precisa estar em pé, posicionado na posição correta. Flecha que acerta o alvo, quer ser usado. Deus vai te usar para abençoar as pessoas. Deus vai te usar para abençoar as pessoas. Deus usou Simão Pedro, usou João, usou todos. Ele quer te usar para você ser bênção na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, na tua nação e nas nações do mundo. Creia. Creia. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E no domingo você tem um encontro às 18h30 com Jesus. Beijo no teu coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, que a direção do Espírito Santo. Como eu gostaria de ficar aqui a noite inteira conversando com vocês e falando do que Deus pode fazer na nossa vida. Mas a porção de hoje Ele já te entregou. E eu creio que você está no caminho, que você está na verdade e está recebendo a vida de Deus. Que você tenha uma ótima noite. Um beijo no teu coração. Até domingo.